TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Corpo de Bombeiros reforça dicas de cuidados com crianças em casa em tempo de isolamento social. É a questão da utilização do álcool em gel, né? Não deixar essa criança fazer a higienização sozinha. Os flagrantes do desrespeito ao distanciamento entre as pessoas nas filas de bancos e lotéricas. As orientações do Sebrae para ajudar micro e pequenas empresas ainda fechadas com as medidas de restrição do comércio. E implantar ações, atividades que possam pelo menos minimizar esses problemas. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Estas e outras notícias, agora, no Jornal Sintonia. Boa noite. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim epidemiológico com mais notificações de casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus na cidade. Até agora, segundo o órgão, já são 40 notificações de casos suspeitos. 11 ainda aguardam resultados. A cidade tem um caso positivo. 28 foram negativados e uma morte está sendo investigada. No estado, são 23 mortes registradas, 815 casos confirmados e um total de 60 mil pessoas suspeitas de contaminação. O Corpo de Bombeiros continua alertando os pais para a prevenção de acidentes domésticos, principalmente com crianças. Nós conversamos sobre o assunto com o capitão Tiago Augusto Pereira. Acompanhe. A criança vai acabar, brincando, indo para algum cômodo da casa. Então, a orientação no caso, na cozinha, Então, o fogão com a tampa sempre abaixada, as panelas com os cabos virados para a parte interior do fogão, deixar objetos cortantes, facas, chaves de fenda, objetos pontiagudos longe do alcance das crianças, tapetes que podem escorregar, pode haver uma queda da própria altura, então, também observar todos esses detalhes. Então, assim, sempre ter a supervisão de um adulto. Outra questão também é a questão da utilização do álcool em gel, também poder fazer a higienização. Então, as crianças, não deixar essa criança fazer essa utilização, essa higienização sozinha, sempre com a supervisão de um adulto. Porque a criança ela pode acabar ingerindo, mantendo contato com os olhos ou com alguma outra mucosa, e esse álcool em gel pode causar uma irritação na pele dessa criança. Outro risco também é a ocorrência de incêndio. Então, é um material inflamável, ainda que tenha uma inflamabilidade abaixo do que o álcool líquido, mas mesmo assim ainda tem o perigo da inflamabilidade. Então, sempre fazer a utilização desse material com a supervisão de um adulto. Corre o risco de fazer alguma melhoria, então tem acidentes sujeitos, elevações, subir na escada, alguma coisa desse sentido, telhado, então tudo isso pode trazer algum risco. Então também a gente pede cautela às pessoas nesse reparo, adequações dos imóveis nesse período. Então, o ambiente doméstico, domiciliar, ele tem vários riscos associados. Então, todo cuidado é pouco, fazer os usos dos equipamentos de proteção individual para cada tipo de atividade, óculos de proteção, luva, executar algum trabalho, não executar sozinho, executar com outra pessoa auxiliando também, Então, tudo isso reduz a incidência, dos acidentes domésticos. Veja a previsão do tempo para amanhã. A terça-feira será de céu nublado com possibilidade de tempestades isoladas. Em Araxá, a temperatura máxima chega aos 26 graus e a mínima 17 graus. Você vai ver no próximo bloco, 2 homicídios são registrados no final de semana em cidades da região. A Polícia Civil pede população para utilizar mais canais virtuais para ocorrências. E ainda nessa edição, o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Mais de 4 milhões de consultas, mais de 103 mil partos normais,
mais de 70 mil cirurgias de catarata, mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Precisamos falar sobre violência física. Bater, machucar, dar palmadas, dentre outras agressões, é um ato covarde. Não educa e deixa marcas pelo resto da vida. Crianças e adolescentes precisam de afeto e diálogo para seu desenvolvimento. Fique alerta. Ao sinal de violência infanto-juvenil, denuncie. Disque 100. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Um homem de 44 anos foi assassinado em Ibiá no final de semana. O corpo foi localizado dentro dessa residência com várias marcas de tiros. O acusado do crime foi preso e o motivo, segundo a investigação, foi vingança depois de uma briga com a vítima. E em Campos Altos, outro assassinato foi registrado depois de um desentendimento. A vítima, de 32 anos, foi morta com um golpe de faca depois de discutir com o autor, que está sendo procurado. E para manter a segurança pública durante a pandemia do coronavírus, a Polícia Civil ampliou os canais virtuais para o atendimento da população. A portas fechadas é como será o atendimento da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Araxá, que é responsável por 12 municípios das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O delegado regional esclarece quais alterações foram feitas, todas para combater a disseminação do novo coronavírus. Com relação à CNH, os prazos estão interrompidos. Então, a CNH, que foi vencida a partir do dia 19 de fevereiro, esse prazo está interrompido. Então, caso haja uma fiscalização e a carteira esteja vencida a partir do dia 19 de fevereiro, isso não acarretará nenhum prejuízo para o condutor do veículo. Da mesma forma, as transferências de veículos a partir do dia 19 de fevereiro, também esses prazos estão interrompidos. Veículos novos também, desde que esse prazo não esteja expirado. Uma outra forma de cadastro é pela delegacia virtual, onde vários serviços podem ser feitos por computador ou telefone celular. A Polícia Civil continua com seus trabalhos de investigação. Nós temos aqui o plantão funcionando 24 horas por dia, atendendo a 12 municípios. Todos os policiais civis estão trabalhando, porém, objetivando uma proteção ao cidadão, bem como ao policial, foram adotadas algumas medidas pela chefia de polícia. Então, nós aconselhamos as pessoas que não saiam das suas residências, só em algum motivo de urgência, e procure deixar pessoas de idade ou os filhos em casa, venham sozinhas, certo? E procurem primeiro o atendimento através da delegacia virtual. Ela pode utilizar aplicativo, pode usar o endereço de internet, www.delegaciavirtual.cids.mg.gov.br. O aplicativo também pode ser utilizado e faça ali o seu registro, que dará o mesmo procedimento. Em quais hipóteses? Hipótese de furto sem autoria, hipótese de pessoa desaparecida, de perca de documento, de perca de objetos, de dano que a pessoa possa ter, algum dano possa ter sofrido. Então, ela pode procurar a delegacia virtual, lá tem as hipóteses elencadas, e fazer esse registro. Se não, mediante um prévio agendamento, através do telefone 13662-5655. Descumprir o que determinam as normas vigentes, além de acarretar risco à saúde, pode configurar infrações penais que prevêem prisão e multa. O Decreto Estadual de Calamidade prevê isso para garantir a prestação de serviços essenciais. Outro crime estabelecido no artigo 268 do Código Penal
é infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é de detenção de 1 ano e multa. A Polícia Civil Mineira também alerta que com saúde não se brinca e as deliberações para o contingenciamento do coronavírus são um assunto sério. Fazer alarde desnecessário ou de algo que não existe é infração prevista no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais. E o site do Sebrae nunca foi tão acessado para orientar pequenos empresários por causa dos muitos prejuízos com o fechamento da maioria dos setores comerciais. Quem explica isso para a gente é o analista do órgão, Alessandro Souza. As micro e pequenas empresas, elas são muito importantes nesses cenários e elas serão muito atingidas em função, né, desse isolamento social que está acontecendo, as pessoas não poderem sair de casa. Então a gente vem orientando, né, a gente está com as nossas mídias digitais, telefone, que é nosso 0800 570 0800, né, disponível para que os empresários possam entrar em contato e tirar as suas dúvidas e implantar ações, atividades que possam pelo menos minimizar esses problemas. Então a gente orienta desde a questão dos cuidados que a gente tem que ter com o funcionário, né, os funcionários eles precisam ser bem orientados, a gente precisa de conversar com eles sobre os cuidados devidos que tem que tomar, orientar aqueles que forem impossíveis de trabalhar home office, né, disponibilizar para trabalhar home office. E eu acho que isso é muito importante, o cuidado que tem que ter em casa. Caso algum apresente algum tipo de sintoma, né, ele já deve ser colocado em quarentena imediatamente para evitar esse tipo de transmissão. Então esse cuidado ele é fundamental. O mesmo cuidado a gente precisa ter com os nossos clientes, né? Se aquele estabelecimento é um estabelecimento que ele será necessário ficar aberto, que vai receber pessoas, então ele precisa de observar as orientações da Organização Mundial de Saúde para que ele possa estabelecer os procedimentos corretos para que ele não diminua ao máximo a possibilidade dessas contaminação. Que ele seja mais transparente com esses clientes, deixa disponível álcool em gel, né, a questão da limpeza, mantenha as distâncias necessárias para evitar contaminação. Outra coisa muito importante é a questão dos cuidados com relação à gestão do negócio, né? Primeiramente, buscar outras possibilidades de fazer as suas vendas, principalmente as mídias digitais, os mercados online, essa divulgação através dessas mídias, né? Às vezes implantar alguns serviços que a princípio não tinha, né? Se for possível no ambiente que ele tiver fazer a entrega, né? Se não for bloqueado com relação a isso, que as mesmas entregas elas podem sofrer alguma alteração nesse sentido. A outra questão que é importante dele estar lembrando é da gestão do negócio em si. Né? Observar a questão do fluxo de caixa, como é que está o planejamento financeiro dele para os próximos meses. A questão de estoque, será que ele tem recurso para poder, às vezes, estocar alguma mercadoria que é mais necessária, né, nesse período. Observar não só para os próximos dias, mas para os 3, 4 meses. Ficar de olho nas notícias com relação às medidas que o governo está tomando para incentivar os pequenos negócios. Linhas de crédito, a questão dos impostos que devem ser pagos. Então, ficar sempre atento a essa questão para que ele possa aproveitar nessas oportunidades como uma medida paliativa. Daqui a pouco, os flagrantes do desrespeito ao distanciamento em filas de bancos e lotéricas. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Em Araxá, alguns segmentos do comércio estão se adequando para tentar diminuir os prejuízos causados pela pandemia do coronavírus, mas com as restrições para atender os consumidores. No principal centro financeiro da cidade, pouco movimento. No calçadão da rua Presidente Olegário Maciel, apenas lanchonetes com as portas abertas, funcionando em sistema de entrega. O Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 em Araxá redefiniu o funcionamento de alguns estabelecimentos e determinou parte dos atendimentos que continuam sendo realizados no município. Os restaurantes, lanchonetes e bares
poderão realizar as transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares, proibido o fornecimento para consumo no próprio local. Na resolução fica vedado o funcionamento e locações de salões, espaços e chácaras para realização de festas e reuniões. No artigo 3º, consta que desde que observadas as normas de higiene e segurança da saúde dos funcionários e colaboradores, poderão funcionar regularmente os estabelecimentos destinados à manutenção e operação dos serviços de telecomunicações e internet, lava-jato e lavanderia. Hotéis e pousadas, em decorrência do funcionamento para o atendimento a hóspedes residentes, permanentes ou habituais, devem isolar e proibir o uso de áreas comuns, como espaços de lazer e restaurantes. O fluxo das ruas Mariano de Ávila e Dom José Gaspar no centro permanece elevado. Isso porque as agências lotéricas e bancárias continuam atendendo ao público, mas falta parte desse público respeitar o distanciamento mínimo exigido. Flagramos filas enormes de pessoas muito próximas umas das outras. A partir de 13 de abril, templos religiosos poderão ficar abertos para a realização individual de orações e permanecem proibidas a realização de cultos, missas ou quaisquer evento que tenha aglomeração de pessoas. Agora o editorial Raio X com Lavinho Drummond. O coronavírus é uma gripe forte, grave. Mas será que ela é a mais poderosa que já apareceu na face da Terra? Há controvérsias. Opiniões polemizam, afirmando que tivemos piores, mas sem esse alarde todo. O inédito nessa história são as medidas que foram tomadas, tipo isolamento social, comércio fechado, indústria parada, serviços congelados, etc, etc, etc. A triste pergunta que fica é a seguinte: e se aparecerem outros vírus? E se depois do Covid-19 aparecer Covid-20, 21, 22, ou sei lá que nome darão para ela, para essa nova gripe? O mundo vai fechar de novo as portas? Será? Será? A economia não suportaria e a fome e o caos seriam inevitáveis. Passou da hora de se entender que Araxá não é Nova York e muito menos fica na Itália. Verdade, verdade, verdade. Minha gente, precisamos retomar o caminho da normalidade e que ainda assim, dado esse prejuízo imenso, será preciso de meses e meses para reviver um nível razoável de tal prosperidade. E o mais irônico, vale lembrar, é que a única certeza que temos todos nós, é que mais dia menos dia iremos também partir e deixar esse mundo mágico de Deus. Mas, por enquanto, passou da hora de renascer. Reabre Araxá. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E nós ficamos por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal diário sintonia.com.br. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.
Qual instituição financeira foi implantada em Araxá em 1949? Letra A, Bradesco. Letra B, Banco do Brasil. Ou letra C, Caixa Econômica Federal? Para você que acertou, a opção certa é a opção C, Caixa Econômica Federal. Foi implantada na Rua Mariano de Ávila, agência da Caixa Econômica Federal, sendo seu primeiro gerente Damaso Drummond. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. De uma ducha morna quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após poema torna vou me enternecer.